Oi, gente, tudo bem? Então vamos lá. Nossa aula é extra, ambiente diferente, sair um pouquinho do ambiente de academia, sair do ambiente de treino. E eu quero falar um pouquinho sobre a água, a importância da água na sua vida. Muita gente fica me perguntando sobre a água. Ah, Rubens, eu não gosto de beber água, ou eu gosto muito de beber água, eu bebo muita água. E é um monte de dúvida que vai surgindo aí sobre a água. Para que serve a água, retenção de líquido, enfim. A gente vai falar de tudo isso agora. Então a gente vai falar muito sobre a água. Primeira coisa, nosso corpo ele é composto de 70% ou mais de água, então de líquidos, né? Então assim, muita gente fica me perguntando, cara, tem água no corpo inteiro? Tem. Tem água nos seus ossos, tem água nos seus órgãos, tem água em tudo. Em tudo, em tudo, em tudo tem água em você. Só não tem no cabelo. Mas até para ter um bom cabelo, você tem que tomar uma quantidade boa de água. E vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre Rubens, que tanto de água eu devo beber por dia? Ó, a conta é muito simples. A cada 20 quilos de peso corporal que você tem que tomar 1 litro de água por dia. Então vamos imaginar, eu sou uma pessoa de 60 quilos. Então, automaticamente eu tenho que beber 3 litros de água. A cada 20 quilos de peso corporal, vou tomar 1 litro de água por dia. Mas Rubens, como é que eu vou tomar essa água? Não é legal você tomar água de uma vez. Daqui a pouco eu vou te explicar por que não é legal você tomar de uma vez. Você vai tomando durante o seu dia. Então, para você que tem, vamos usar esse parâmetro da pessoa que tem 60 quilos. A pessoa que tem 60 quilos, ela vai tomar 3 litros de água durante o dia todo. Então, ela vai começar o dia e aí ela vai bebendo essa água. Por que não é bom beber água de uma vez? Eu podia acordar cedo e já ir lá na minha garrafinha, tomar 3 litros de água de uma vez, e aí eu já fico sem beber água o resto do dia. Então, nossos rins eles têm o poder de filtrar o nosso sangue. O que acontece com os nossos rins se a gente beber 3 litros de água de uma vez? A gente vai sobrecarregar ele. Então, assim, ele vai ter que trabalhar em excesso. Quanto que nossos rins filtram de líquido por dia, de sangue por dia? Em torno de 700 ml. 700 ml, ele tem que fazer esse trabalho. Então, assim, posso beber mais água de uma vez? Estou com muita sede, fui ali beber muita água? Pode, não vai te fazer mal. Mas só lembrando que os seus rins é 700 ml que ele vai filtrar durante 1 hora mais ou menos. Então, ele está filtrando aquele sangue. Se você toma muita água de uma vez, ele vai sobrecarregar. E aí começa a dar um probleminha no seu metabolismo. Muita gente não sabe o que é o metabolismo. Vamos voltar um pouquinho no metabolismo, depois vocês vão entender. Tudo que você come, seu corpo vai absorver o que ele precisa e o que ele não precisa ele vai jogar fora, através da saliva, do suor, da urina, das fezes, enfim, ele vai jogar fora, ele não vai segurar. E isso é o metabolismo. Comeu, o corpo absorveu o que ele precisa e o que ele não precisa ele joga fora. Quando a gente bebe muita água de uma vez, eu faço o seu metabolismo trabalhar muito rápido. E isso não é legal. Eu gero um descontrole. Então, nós temos que ser controlados. Uma coisa legal também que todo mundo me pergunta, Rubens, eu bebo muito suco, serve como água? Ajuda, mas não serve. O legal é você beber água mesmo, a própria água mesmo. E assim, daqui a pouco eu vou começar a falar para vocês um monte de benefícios da água. Então vamos lá, o que a água ajuda na sua vida? Primeira coisa, ela vai te hidratar. Então, assim, uma pessoa desidratada, ela tem vários problemas, vários problemas. Claro que tem o grau de desidratação, mas vamos lá, você passou um dia inteiro sem tomar água. O primeiro sintoma que seu corpo começa a te dar, você vai sentir uma dorzinha de cabeça. De repente você vai sentir uma dor de cabeça, não sei porquê, não sei de onde. Aí você toma um remédio, não cura, a dor de cabeça permanece ali. Isso é um dos sinais claros de início de desidratação. Não quer dizer que toda dor de cabeça é porque você está desidratado, não é isso. Mas um dos sinais é você começar a sentir uma dor de cabeça. Quando essa desidratação vai ficando mais aguda, vai ficando maior, você começa a dar uma tonteira, você começa a dar uma confusão. De repente você fala uma coisa, você está num assunto, você vai para outro assunto, você não consegue ter discernimento no assunto. Outra coisa também que é terrível quando você está desidratado, você fica você não vai fazer o 2 no banheiro todo dia ou na sua frequência, então assim você fica ressecado. Então água é vida. Eu costumo falar para todo mundo que convive comigo, cara, água é vida. Beba água. Ó,
vamos lá nos benefícios agora. Você vai ficar, melhora seu tom de pele, melhora seu cabelo, melhora seu humor, melhora sua digestão, melhora praticamente, você se torna um outro ser humano. Se você vai ver que até se você não bebe água, você vai treinar e você não ganha volume muscular, porque seu músculo está sempre desidratado, você está sempre desidratado. Então assim, tome água. Agora vamos falar de tópico por tópico, né? Rubens, então vamos lá. Por que eu tenho que tomar água? O que tem a ver com o meu intestino? Tem tudo a ver. O nosso corpo, ele tem nossos órgãos vitais: coração, pulmão, rins, fígado, cérebro, intestino, são órgãos vitais, eles não podem parar de funcionar. Se eles pararem de funcionar, você vai ter problema. E todos esses que eu falei, todos, sem exceção de nenhum, eles precisam de água para estar funcionando. Muita gente não sabe, mas onde concentra mais água no nosso corpo é no nosso cérebro. Então, assim, o nosso cérebro ele precisa de água o tempo todo para ele funcionar. Por isso que, às vezes, quando você vai perdendo, você vai ficando desidratado, você vai começando a sentir dor de cabeça, começando a sentir confusão mental, você fala uma coisa, de repente você esquece, daqui a pouco você começa num assunto e já está atravessando assunto um no outro ali. Então, assim, o cérebro é onde precisa mais. E o nosso intestino é um dos segundos órgãos que mais precisa de água. Eles geram ressecamento nas suas fezes. Então, assim, para você ir no banheiro constantemente, as suas fezes ela tem que estar no tom certo de água. Então, assim, se você vai retirando muita água do seu corpo, não bebendo água, você vai ver que você vai no banheiro uma vez a cada 3 dias, uma vez a cada 4 dias. Eu já tive conhecimento de algumas pessoas que treinam com a gente no presencial, que eles passam uma semana sem ir no banheiro. Então eu fico assim, é um absurdo. Já teve casos de pessoas ter que ir fazer procedimento cirúrgico para retirar as fezes, porque o ressecamento foi tão grande que ele não fazia naturalmente mais. Então assim, bebam água, bebam muita água, para você cuidar do seu coração, para você cuidar do seu cérebro, para você cuidar do seu intestino, para você cuidar de tudo que acontece. Uma pergunta muito legal que muita gente me faz é sobre retenção de líquido. As pessoas viram para mim e falam assim, Rubens, cara, não sei por que eu tô retendo tanto líquido, eu quase não estou bebendo água. Só que é exatamente o contrário. O próprio nome diz retenção de líquido. Imagine que o seu corpo ele é inteligente. E ele é um ser diferente da sua mente. A sua mente é um ser, seu corpo é outro ser. Esse ser que é o seu corpo, ele precisa de líquido para sobreviver. É como eu falei aqui atrás, ó, seus órgãos vitais, eles precisam de líquido para se manter funcionando. Então, toda a água que você bebe, se você tiver com déficit de água, bebendo pouca água, todo líquido que entrar, não só água, mas todo líquido que entrar no seu corpo vai segurar. Ele vai segurar, porque ele precisa muito do líquido para os seus órgãos vitais. E aí você começa a reter líquido. Uai, Rubens, mas que estranho, eu não bebo água, mas eu tô com inchaço na perna. Isso vai muito da sua parte sanguínea. Você pode ter certeza, se você fizer exames, o seu sódio vai estar lá em cima. Lá em cima. As pessoas comem. Nós temos o hábito de comer muitos alimentos salgados, com muito sal, com muito sódio. E isso vai tudo para os seus membros. E praticamente sempre vai para os extremos. Mãos inchas, as mãos vão inchar e seus pés vão inchar. Tudo pela retenção de líquido. Então, às vezes, muita gente fala assim, chega para treinar, até você mesmo que está aqui no R10, você vai pensar assim, pô, cara, eu tô tão gordinho, ou gordinho, eu queria tanto emagrecer. Então, assim, mas é tão difícil. E aí as pessoas começam no básico, que a água eles não fazem, que é beber o tanto de água certo por dia. E o corpo dele começa a reter líquido. E quando ele retém líquido, a nossa pele vai esticando. E você vai tendo a sensação de cada vez que você está maior. Você está maior, mas é só inchaço. O seu sódio está lá nas alturas, lá em cima, porque você não bebe água. Então, tem uma pessoa que não bebe água frequentemente, com a quantidade certa, e ela passa a beber, ela vai ver que de uma semana para outra,
em torno de uns 10 dias, ela já perde 5% do seu peso corporal. Aí ela pensa assim, cara, eu nem comecei a treinar ainda, mas eu já estou emagrecendo. Você não está emagrecendo, você está desinchando. Você estava inchada, você estava uma pessoa que estava inchada. Então, assim, você está só, a palavra certa é essa, murchando mesmo. Você está vindo para a sua realidade. Então, ó, voltando, vou falar de novo, isso é muito importante. Só o fato de você beber a quantidade de água certa do dia vai te fazer você perder 5% do seu peso corporal em 10 dias. Uma pessoa que tem lá 50 quilos de peso corporal, por exemplo, e ela não bebe água certinho, de repente ela começa a beber água, 2,5 kg vai embora assim, ó, sem ela treinar, sem ela pôr o pé numa academia ou sem ela fazer exercício nenhum, simplesmente porque aquela retenção de líquido foi embora. Então, muita gente tem a preocupação de emagrecer. Nós temos essa preocupação aqui no nosso sangue. A gente tem uma porcentagem de água. Eu estou falando tudo de uma maneira bem didática para você entender, sem muitas palavras científicas, sem muita coisa. Nosso sangue tem uma quantidade de água no sangue. Se você não bebe água, então seu sangue vai ficando muito grosso. E isso não é legal. Tem muita gente que já tem uma predisposição a ter um problema cardíaco, e quando o sangue dele vai ficando cada vez mais grosso, a chance dele ter um infarto ou um AVC é muito grande. Então, assim, até nisso a água te ajuda. Então, assim, para você, é como se você, não é, a palavra não é raliar para ficar ralo demais, mas é para chegar no tom certo. Então, assim, se você bebe água, o seu sangue fica no tom certo. Isso ajuda os seus rins a fazer uma filtragem de um sangue no tom certo. Imagina uns rins trabalhando com um sangue muito grosso. Ele trabalha muito mais. Então, você diminui o seu tempo de vida. Então, o seu tempo de vida, ele é exato do jeito que Deus criou. Então, assim, se você não ajuda, cara, você vai ter um monte de problema, um monte de patologia. Então, voltando, recapitulando desde o nosso início que a gente falou sobre essa aula da água. Primeira coisa, beba a quantidade certa de água. A cada 20 kg de peso corporal, você vai beber 1 litro de água. Isso durante o tempo que você estiver acordado, não de uma vez. Segunda coisa, a água ela vai entrar no seu organismo para filtrar o seu sangue. Então, assim, ela tem que ajudar a filtrar o seu sangue. Na verdade, quem filtra são os seus rins, mas a água ajuda a essa filtragem ficar mais leve. Então, você bebeu água, seu raciocínio vai ficar melhor, seu cognitivo vai ficar melhor, você vai ser uma pessoa que vai ter um raciocínio mais lógico. Então, assim, você não vai se perder nas suas conversas. Outra coisa, ajuda no seu coração, acabamos de falar. Então, assim, a chance de você ter um infarto, de você ter um AVC, tomando a quantidade certa de água, ela diminui muito. Então, é praticamente que por esse motivo você não vai ter. Outra coisa, você vai tirar a retenção de líquido do seu corpo. Às vezes você está se achando gordinha, você só está com excesso de líquido, você só está com líquido retido. Então, beba a quantidade certa de água para o seu metabolismo trabalhar. Então, você bebeu, como eu falei lá atrás, você bebeu água, seu metabolismo vai funcionar bem e ele vai jogar fora o que ele não precisa, tá bom? Beijo, pessoal, fica com Deus aí e até mais.